Há algo profundamente solene e ao mesmo tempo maravilhosamente simples em falar com o Espírito Santo. Muitos sabem falar sobre Deus. Alguns sabem falar com Deus, mas poucos aprenderam a falar com o Espírito de Deus, aquele que habita dentro de nós. E hoje eu quero dizer algo com toda clareza, com toda reverência e com toda a urgência do céu. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele não é uma energia vaga. Ele não é uma emoção passageira. O Espírito Santo é Deus vivo, presente, consciente, sensível e profundamente interessado em cada detalhe da sua vida. Quando Jesus estava prestes a deixar este mundo, ele não disse aos discípulos: "Vocês ficarão sozinhos." Ele disse: "Eu enviarei outro Consolador, alguém que estaria com vocês e dentro de vocês." E aqui está o primeiro grande erro que muitos cometem. Eles tentam falar com o Espírito Santo como se ele estivesse longe, quando, na verdade, ele está mais perto do que a própria respiração. Escute-me com atenção. Você não precisa gritar para que o Espírito Santo ouça você. Você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa de frases ensaiadas. Você precisa de um coração aberto, porque o Espírito Santo fala a língua da sinceridade. Ele não responde à performance, ele responde à rendição. Muitos me perguntam: como eu começo? Como eu falo com o Espírito Santo? E a resposta é mais simples do que imaginamos e mais profunda do que ousamos viver. Você começa reconhecendo a presença dele, não com pressa, não mecanicamente, mas com reverência. Você pode dizer em silêncio ou em voz audível: "Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui." Essa simples confissão abre portas no mundo espiritual. Porque quando você reconhece a presença dele, você sai do controle e entra na dependência. E dependência é o lugar onde o Espírito Santo opera com liberdade. Mas deixe-me advertir você, com amor pastoral. Não fale com o Espírito Santo apenas quando estiver em crise. Ele não é um plano de emergência, ele é um companheiro constante. Se você só fala com ele quando tudo desmorona, você perderá a doçura da comunhão diária. O Espírito Santo deseja caminhar com você na segunda-feira comum, na decisão simples, no pensamento silencioso, na escolha que ninguém vê. E aqui está algo que poucos entendem. Quando você fala com o Espírito Santo, você precisa aprender também a calar, porque ele fala, mas ele não compete com o barulho, ele sussurra, ele orienta, ele corrige com ternura e convence com verdade. Há momentos em que a oração mais poderosa não é um discurso, é um silêncio rendido. Um silêncio que diz: "Fala, Senhor, eu estou ouvindo." E quando você aprende a ouvir, sua vida nunca mais será guiada apenas pela lógica, mas pela direção divina. Há uma pergunta que ecoa no coração de muitos, mas poucos têm coragem de fazer em voz alta. Como eu sei que é o Espírito Santo falando e não a minha própria mente? Essa é uma pergunta legítima, honesta, espiritual. E eu quero responder a ela com clareza, sem misticismo vazio, sem confusão, com a simplicidade que vem do céu. Primeiro, deixe-me dizer algo que precisa ser dito. O Espírito Santo nunca grita, ele nunca confunde, ele nunca contradiz a verdade de Deus. A voz dele não é marcada por ansiedade, não é apressada, não é agressiva. A voz do Espírito Santo é firme, mas cheia de paz. Mesmo quando ele corrige com amor. Mesmo quando ele confronta com graça. A nossa própria voz interior muitas vezes é barulhenta. Ela discute, ela justifica, ela tenta negociar. Mas o Espírito Santo fala com autoridade tranquila. E aqui está um princípio que nunca falha. A voz do Espírito Santo sempre nos aproxima de Deus,
Nunca nos afasta, nunca nos isola, nunca nos empurra para a escuridão. Se uma voz leva você ao medo constante, à culpa destrutiva, à condenação sem esperança, essa voz não vem do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo convence, mas não condena. Ele mostra o pecado, mas aponta para a cruz. Ele revela o erro, mas oferece restauração. E como então aprender a ouvir essa voz? Você aprende vivendo perto. Relacionamento gera familiaridade. Quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais reconhecível a voz dele se torna. Assim como uma criança reconhece a voz do pai no meio da multidão. Assim acontece com aquele que anda em comunhão diária com Deus. Mas aqui está algo que muitos ignoram. A palavra de Deus é o filtro da voz do Espírito Santo. O Espírito que inspirou as Escrituras nunca irá contradizê-las. Se você deseja ouvir o Espírito Santo com clareza, precisa amar a palavra de Deus, porque ele usa a palavra para falar, para confirmar, para alinhar o coração. Muitos querem revelação sem fundamento, querem direção sem obediência, mas o Espírito Santo se move com liberdade, onde há humildade e submissão à verdade. E deixe-me dizer algo com carinho pastoral. Nem toda impressão é direção, nem todo sentimento é orientação, nem toda emoção é espiritual. O Espírito Santo fala, mas ele também nos ensina a esperar. Às vezes, o maior sinal da voz dele é a paz que permanece mesmo quando a resposta ainda não veio. Há decisões que não precisam de pressa, precisam de paz. E quando a paz governa o coração, o Espírito Santo está presente. Mas permita-me ir ainda mais fundo. O Espírito Santo também fala através de advertências suaves, aquela inquietação santa, aquele freio interior, aquela sensação de não avance. Ignore isso e você pagará um preço. Honre isso e você será guardado de dores desnecessárias. Quantos erros poderiam ter sido evitados se tivéssemos ouvido aquela voz mansa que disse: espere, não é agora, confie em mim. O Espírito Santo não força decisões, ele guia corações dispostos. E quanto mais você obedece, mais sensível se torna. Desobediência repetida gera surdez espiritual. Mas obediência simples gera intimidade profunda. E intimidade gera direção clara. Agora, permita-me trazer isso para o chão da vida, para o cotidiano, para onde a fé é realmente provada. Porque falar com o Espírito Santo não é um ato reservado apenas ao templo ou a momentos solenes de culto. É uma conversa que atravessa a vida. Muitos pensam que precisam sentir algo especial para falar com o Espírito Santo, mas a verdade é esta.